Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estamos começando mais um programa AFIPESP na TV, que na sua grade de programação tem variedades, entrevistas e dicas culinárias e muito, muito mais. Vamos observar um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Olá, amigos e amigas da AFIPESP. Quero avisar você que gosta de festa junina que já estão à venda os ingressos do 16º Arraiá AFIPESP. Neste evento, a AFIPESP oferecerá 15 prêmios, entre eles um carro 0 km modelo Renegade Sport. Os ingressos estão sendo vendidos por R$10 e cada cupom do show de prêmios você só paga R$12. Para comprar, procure as unidades de lazer, as unidades regionais ou a sede social. O 16º Arraiá da AFIPESP promete ser inesquecível, com novas atrações e surpresas, como o show do cantor Sérgio Reis, que em 2014 recebeu o Grammy Latino de melhor álbum de sertanejo, com o álbum Questão de Tempo. A festa acontecerá na Unidade de Lazer de Serra Negra, no dia 25 de junho. Vamos aproveitar as comidas típicas e a boa música. O Arraiá, que também comemora os 85 anos da AFIPESP, aguarda a sua presença. Até breve. Boa noite, telespectadores da AFIPESP na TV. O tema do nosso programa hoje será sobre a carreira dos delegados de polícia, que são profissionais do quadro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e também nós vamos envolver nesse programa assuntos que interessam a toda a categoria. Para isso, convidamos dois importantes representantes do funcionalismo público estadual. A doutora Marilda Aparecida Pansonato Pinheiro, ela é presidente da DEPESP, que é a Associação dos Delegados de Polícia. E o doutor Antônio Carlos de Castro Machado, delegado de polícia aposentado, conselheiro da AFIPESP, foi diretor do Departamento de Articulação de Ações Policiais Integradas da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e delegado-geral do Estado de São Paulo. Boa noite, doutora Marilda. Boa noite, doutor. Obrigada pelo convite. Um prazer, uma honra. É sempre um prazer em revê-la, viu? Nossa. É muita alegria nossa. E o meu companheiro de AFIPESP, conselheiro quase vitalício, ainda não é vitalício. Chegando lá. Doutor Antônio Carlos de Castro Machado. Que nome bonito o senhor tem, hein? Antônio Carlos de Castro Machado. Você vê como a gente não pode fugir às suas origens, né? Eu tinha de chegar na AFIPESP de qualquer maneira. Bem, como vocês sabem, o nosso tema hoje envolve a carreira dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, como falamos no início do programa. E nós vamos ouvir dos nossos dois ilustres representantes da Polícia de São Paulo sobre como eles veem as ações no que se refere aos crimes da digitação, os crimes da internet. Vamos começar com a doutora Marilda. Bem, a tecnologia está aí, né? As pessoas têm se valido muito dessa ferramenta e, obviamente, o crime também acompanha toda essa dinâmica. O que a gente observa, especialmente, né, nas delegacias, é que as pessoas não têm ainda muita consciência do que é a internet, de como se utilizar dessa ferramenta tão importante, tão necessária para os dias atuais, sem comprometer a sua individualidade, a sua privacidade e principalmente sem dar àquele que está mal intencionado a possibilidade de lhe causar algum mal, algum ilícito. O que a gente tem dito para nós, para os nossos, o nosso público-alvo, né, a sociedade de uma forma geral, é cautela. Muita cautela, porque o crime está aí cada vez mais organizado e as pessoas não têm muito cuidado com a sua privacidade. Foto de filho, vídeo de filho, é a sua rotina, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. E essa rede de relacionamentos que as pessoas se relacionam sem saber exatamente com quem estão se relacionando. Então, o nosso grande propósito e nosso conselho é que as pessoas tenham muito cuidado, muita cautela e que usem sim essa ferramenta, mas de uma forma um pouco mais
consciente. Né, existe uma delegacia especializada, né? Existe. Os crimes de internet, assim como qualquer outro, deixam digitais, né? Deixam rastros. E, obviamente, a delegacia de crimes de internet, ela é especializada, ela tem condições de chegar à autoria, porque ele também deixa rastro. Obviamente que em algumas situações se depara com uma investigação um pouco mais complicada. Usa-se lan house e algum outro tipo de local, e aí dificulta um pouco a investigação. Você fala que dificulta, mas não significa que seria insolúvel para um pesquisador dessa delegacia especializada em descobrir quem é que está na lan house passando uma mensagem apócrifa. Com certeza não. Não existe crime perfeito, não existe crime mal investigado ou com pouca chance de se investigar. Em verdade, quem for cometer um crime dessa ordem deve prestar muita atenção no que está fazendo e para as combinações legais. Com certeza, com certeza. Porque ele acha que pelo fato de estar numa lan house ou num computador, que ele está imune, né? Exatamente, que está impune. Né, que não vai se chegar a ele. Mas nós estamos vendo aí casos famosos que acabam chegando na mídia, né, a Thaís Araújo, etc. Quando chega na mídia, a gente percebe que há assim, uma investigação muito séria e que se chega à autoria sem qualquer tipo de grandes problemas. Os especialistas devem ser os senhores especialistas. Imagine uma matéria tão nova e com muita gente, com muita dificuldade, devem ser crânios. Eles conseguem decifrar esses enigmas que vêm pela internet de forma satisfatória para a administração da polícia? Com certeza, com certeza. Nós temos profissionais de primeiríssima qualidade, estão sempre um passo adiante, estão sempre já prevendo o que pode vir, estão sempre se reciclando, estão sempre se atualizando, porque o mundo virtual, né, a internet, ela está cada vez mais dinâmica e, obviamente, a polícia tem que estar sempre um passo à frente. Nós temos o privilégio de termos uma delegacia especializada com profissionais de primeiríssima qualidade. Doutor Antônio Carlos de Castro Machado, nosso conselheiro da FIPESP, e que eu tenho, assim, grandes manifestações de apreço à sua gestão como delegado-geral. Como é que o senhor vê essa matéria que eu abordei com a doutora Marilda? Bem, eu tenho acompanhado o trabalho daquele rapaz, que é o diretor do setor, e fiquei muito bem impressionado, porque ainda sou daquele tempo em que se faziam as coisas empiricamente, né? O que causava uma impressão muito abonadora para a instituição, né? Ou seja, as improvisações, a criatividade dos nossos investigadores era decantada por todo mundo. E eu, como tive oportunidade, em razão dos cargos que exerci, de conhecer muitas polícias do mundo e quase todas do Brasil, eu acho que a Polícia de São Paulo não fica distante das mais bem sortidas de material indispensável para a investigação, dada a criatividade, a genialidade de alguns membros, porque nunca se contou com recurso. Eu lembro perfeitamente de uma ocasião em que disseram: mas fulano só ganha isso e faz tudo isso, não é? Depois nós vamos falar sobre isso. Aí. Bom. Não se antecipe. Isso incomoda todos, né, doutor Caio? Incomoda todos nós. Mas é interessante esse aspecto, né? Nas viagens que a gente fazia, a pergunta que normalmente se fazia era isso: e quanto é que ganha esse pessoal para fazer esse tipo de trabalho? Porque a genialidade daquela turma, a criatividade, o espírito de improvisação, porque nunca a polícia foi muito bem aqui em Oada. A grande verdade é essa. Não é só em termos econômico-financeiros, não, mas em termos materiais, em termos de material indispensável para o desenvolvimento desses trabalhos. Agora parece estar melhorando um pouquinho, estão abrindo mais os olhos para o nosso lado, mas eu lembro de uma época que não havia esse tipo de coisa. Então a improvisação era uma característica e daí se criaram excelentes policiais, como a gente testemunhou, né, o trabalho deles e sobretudo encantava
aquele pessoal de polícias de outros estados, ou polícias do exterior, que aqui estiveram para acompanhar a nossa dinâmica policial, e impressionava a todos o espírito do brasileiro em criar, em fazer acontecer coisas que ele não dispunha, evidentemente, do material que os nossos visitantes dispunham, não é? Quer dizer, então você, em certos países... Quer dizer, é uma intuição. O policial brasileiro tem intuição. Eu diria mais a picardia, né? Picardia. Mas, então, era isso. Nas diligências que eles faziam, eu lembro com muita saudade, durante esses 43 anos que permaneci, nós era 43 anos, e depois ainda fui para Brasília, né, no exercício das minhas funções, que já eram assim mais, vamos dizer, mais... Políticas. Não é bem política, mas mais acomodadas, né? De gestão. Departamentalizada. É a palavra mais... A gestão, né, da coisa que era impressionante. E a gente vê o estado de miserabilidade de algumas polícias do Brasil, não é? Quer dizer, então nós estamos muitos passos à frente. Olha, eu não tenho bem em dizer que a Polícia de São Paulo é uma das melhores do mundo. Eu sou suspeito para dizer isso. Mas pelo pouco que eu vi, pelas outras polícias do mundo todo, você vê, por exemplo, Israel, né? Eles têm uma tecnologia há muito mais tempo do que foi implantada aqui no Brasil, voltada para esse tipo de coisa. Então, a investigação, aquela investigação de cabeça, de crânio e tal, era substituída já naquela época, pelos computadores e por outros elementos que hoje são indispensáveis na investigação. Aquela matéria-prima de que você se vale para chegar no resultado almejado por todos nós, né? E, graças a Deus, eu me orgulho disso, viu, marido? Não é o momento... Orgulho é nosso, é nosso. Doutora Marilda, eu queria saber como é ser mulher presidente de uma associação que tem um número incrível de homens e um número reduzido de mulheres. Você é presidente da mais importante associação de delegados de polícia do Brasil. Da América Latina. Da América Latina. Da América, então, maior. É a maior, né? Então você está que nem a Associação dos Delegados, guardadas as proporções, está que nem a FIPESP, a maior entidade associativa de servidores públicos da América Latina. Como é ser presidente, hein? Bom, eu enfrentei no começo uma certa resistência, eu acho até natural, porque eu sou do interior, eu sou a primeira mulher presidente em 60 anos, né, de associação, terceira classe, que seria a classe inicial, então foram vários paradigmas. Isso já é um grande óbice, né? Tivemos assim, terceira classe do interior, primeira mulher. Terceira de onde saiu essa mulher, meu Deus do céu? Aí é que desponta a liderança, né? Eu trago uma história, né? Eu venho do sindicato, eu sou enfermeira, eu vim do Sindicato da Saúde, onde eu fiquei durante 8 anos, então, obviamente, também a gente trouxe uma certa bagagem, mas os delegados não sabiam, não me conheciam, não conheciam o meu trabalho. Então, eu tive, assim, no começo, um pouco de resistência, sim. É uma classe que é composta, realmente, na sua grande maioria, por homens, mas nós estamos chegando lá. Nós estamos alcançando um número bastante interessante, um percentual já bastante interessante. As mulheres estão mostrando seu valor. Agora, eu estou no 3º mandato já na Associação dos Delegados. Então, e você pode se candidatar indefinidamente ou não? Não. Nosso tem estatuto tem limite, sim. É o 3º mandato, o último, né, no final do próximo ano. Eu estou voltando para a minha cidade, eu falo, sou delegado, estou presidente da associação e, assim, com a consciência do dever cumprido, de ter deixado a nossa carreira numa condição um pouquinho mais interessante, na questão de prerrogativas, até na questão salarial que nós vamos discutir, né? Mas, diante do quadro que a gente encontrou, eu acho que nós avançamos até significativamente. E continuamos trabalhando, temos aí mais 19 meses para fazer o nosso trabalho. Bem, nós vamos interromper o programa na posição que ele se encontra, porque o assunto merece desdobramentos. Então, nós vamos falar sobre as carreiras policiais, principalmente a do delegado de polícia, mas vamos deixar para o próximo programa.
Então, boa noite, obrigada Marilda, Eu que agradeço. obrigado Prazer. Antônio Carlos de Castro Machado e até o próximo programa. Boa noite a todos. Meus amigos servidores públicos, amigos que acompanham o AFIPESP na TV, obrigada por sua companhia. Hoje você vai assistir ao 4º programa da série Mundo Melhor com Atitude Social. Nós voltamos à Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania para falar com você sobre o FIDE, que é o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. Acompanhe a gente, você vai ver como é importante conhecer essa atividade. Doutor Madureira, muito obrigada por nos permitir participar aqui do seu dia, mostrar para os nossos associados, para o público que acompanha o nosso programa. A série se chama Mundo Melhor com Atitude Social. E nós voltamos aqui à Secretaria porque ficamos admirados com o tanto de atividades que a Secretaria desenvolve e que são de total interesse da população. Então, obrigada por o senhor participar desta nossa iniciativa e mostrar para a população o que é uma ação que pode interferir na vida das pessoas. A satisfação é toda nossa, doutora Thaís, e nós nós que ocupamos uma posição pública, nós temos que mostrar à sociedade o que o poder público faz em favor da coletividade. Esta é uma secretaria, como você mesmo disse, é uma secretaria que trabalha com temas bastante complexos. Então, nós trabalhamos aí com os fundos difusos, fundos de interesses difusos, que é o FIDE. Trabalhamos também com as pessoas dependentes químicos, trabalhamos as nossas vinculadas, com reforma agrária, a regularização fundiária, o PROCON é a defesa do consumidor, o IMESC trabalha com as perícias de DNA, nós temos também a Fundação Casa, temos o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, também que visa sempre dar um melhor atendimento ao cidadão. Que maravilha! E o pior, doutor Madureira, é que nem sempre a população sabe a que órgão recorrer. É uma gama tão grande de atividades, é um serviço colocado à disposição. Nós não sabíamos, por exemplo, que em função da imigração, a Secretaria criou um centro de imigrantes. Então, são serviços que importam muito à população e que nem sempre são conhecidos. Hoje, nós vamos falar do FIDE, que é o Fundo Estadual de Interesses Difusos. Então, para aclarar bem a matéria, o senhor pode explicar um pouquinho o que é interesse difuso? O FIDE, que é o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, ele agora é que ele passou a ser um pouco mais difundido, porque o interesse difuso é muito amplo. Nós podemos classificar como interesses difusos todo aquele interesse da sociedade como um todo, e não do cidadão em si, ou não de grupos em si, mas sim de toda a sociedade. É um interesse coletivo, não é? E que fica acima do interesse individual. Com certeza. Por exemplo, eu acho que, se a gente pudesse dar um exemplo, um monumento histórico. Ele é um monumento, não é? Digamos, uma praça pública. São de interesse da coletividade. É isso? Exatamente. Tudo aquilo que diz interesse à coletividade. E aí, esse fundo visa a proteção desses interesses difusos. Exatamente. Ele visa a reparação, ou visa devolver à coletividade os danos causados ao meio ambiente, ao patrimônio histórico,
os interesses do consumidor, os interesses do idoso. O PROCON também é vinculado à Secretaria, né? É vinculado da Secretaria da Justiça. Quer dizer, perceba que se você tiver um problema, primeiro procure a Secretaria da Justiça e veja qual é o rol de atividades que ela exerce. Porque muito provavelmente o seu direito e o seu interesse vai estar protegido pela Secretaria. Eu gostaria de saber o que é que o FID faz efetivamente, da onde vêm os recursos do FID. O FID foi criado por lei em 1989 e ele era vinculado ao Ministério Público. Em 2009, ele também por lei, ele passou à Secretaria da Justiça. E ele visa, basicamente, como eu já falei, devolver à sociedade, à coletividade, a reparação dos danos ambientais, aos problemas causados ao paisagismo. E qualquer um pode pedir para o FID um recurso, se descobrir que tem um monumento estragado, delapidado? O FID, ele tem um conselho gestor. O senhor é o presidente, eu sou presidente do conselho gestor. É um conselho gestor que tem como presidente a Secretaria da Justiça. E eu, como representante da Secretaria da Justiça, fui nomeado presidente do Conselho Gestor do FID. Nós temos 3 membros do Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado, a sociedade civil organizada também tem assento no Conselho do FID e as secretarias de Estado que tenham relação com o objeto do FID. E há um critério para a seleção das pessoas, das entidades que vão receber esses recursos, que podem se beneficiar desses recursos? Então, quem pode pleitear esse recurso? São a administração municipal e órgãos da administração estadual. Estadual também. As organizações não governamentais também podem pleitear esse recurso e a sociedade civil organizada. Muito bem. E, na prática, o senhor conseguiria citar para a gente um monumento que foi restaurado, que os nossos cidadãos, a nossa população, veja e diga, puxa, isso aqui foi feito pelo FID. Então, no edital de 2013, que foi o último edital que foi lançado, 239 projetos foram apresentados. 239? 239 bastante. Projetos. Desses 239 projetos, foram selecionados previamente, pré-selecionados, 125 projetos. Esses projetos passaram por uma avaliação técnica pelo IPT, que é um órgão contratado pelo Conselho para fazer toda a avaliação técnica do projeto. Então, depois vieram para o FID, para o Conselho Gestor do FID, e desses 125, 61 projetos já estão em andamento. Nós temos, por exemplo, a restauração do prédio da Secretaria da Justiça ao lado desse aqui. Esse prédio ele foi foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo em 1886 e aqui era a Casa do Tesouro. Sim. Inclusive tem o cofre ainda mantido, está sendo recuperado. Riquezas do prédio. Uma riqueza do prédio, com certeza. E nós estamos recuperando o auditório, recuperando o hall de entrada e
dentro de uns 60 a 90 dias, nós vamos entregar essa obra à população. Nossa. Então, é uma obra de um valor histórico muito grande, que nós vamos entregar à população. Visitação. Que maravilha! Nós vamos continuar conversando com o Dr. Madureira e talvez nós possamos mostrar mais coisas que o FID proporciona à cidade de São Paulo. Boa noite, amigos da FEPESP. Vamos mostrar para vocês em nossa nova dica gastronômica uma sobremesa muito simples e saborosa, o pudim de abacaxi, da Unidade de Lazer de Caraguatatuba. O abacaxi é um fruto típico da América do Sul, também conhecida como ananás. Possui uma enzima chamada de bromelina que pode ajudar a combater inflamações. A melhor época para comprar o fruto é no mês de dezembro, mas sempre encontramos nas feiras e mercado em qualquer época. Vamos aos ingredientes? Quem vai preparar a receita é o nosso chefe de cozinha Marcelo Bueno. Acompanhe! Gostou? É uma sobremesa refrescante e muito fácil de fazer. Antes de encerrar nosso programa, agradeço sua audiência e fique com imagens selecionadas da Unidade de Lazer de Caraguatatuba, uma das atrações da FEPESP no Litoral Norte. E até semana que vem!